18 de junho, saibam vocês, Marx, o grande Marx, que marxista não era, e que passou a ser comunista muito depois de escrever muito do que escreveu, que ninguém sabe disso. Marx se filia às correntes socialistas a partir de um texto chamado A Questão Judaica. As pessoas não sabem disso, né? Marx é um cara que é estudado pelos grandes economistas do mundo, porque Marx foi um grande economista. Um cara preocupado em demonstrar como os fatores da vida, como os elementos econômicos constroem as sociedades. Esse é o esforço dele, sempre foi esse. Quando Marx escreve O Capital, ele está tentando explicar as questões que acontecem na vida real das pessoas. Como é que os bens adquirem valor, como é que este valor é distribuído, como a riqueza é distribuída. Marx tenta compreender isso. O Capital, na verdade, acaba sendo uma obra incompleta, né? Ele não consegue terminar aquilo que queria fazer. Mas o Marx, ele tinha uma expressão que era interessantíssima, chamada o lumpenproletariado. O que era o lumpenproletariado? O lumpenproletariado era aquela massa de pessoas despossuídos, aqueles que não tinham riquezas, não tinham bens, mas que fundamentalmente eles não tinham nenhum tipo de consciência de classe. Eles não se enxergavam dentro da sociedade na posição em que de fato estavam. O lumpenproletariado era um problema para o Marx. O conceito de ideologia em Marx não é o que nós conhecemos hoje. Hoje nós lidamos com o conceito de ideologia como um conjunto de valores positivo, ou seja, aquilo que pensamos e que trabalhamos para que se realize. Para Marx, ideologia não era isso. Ideologia era um estado em que a pessoa se encontrava que o tornava incapaz de compreender exatamente o seu posicionamento no mundo social. Na luta de classes. A luta de classes, para Marx, não é um pegando um revólver e matando o outro. Não, não é isso. Marx trata da luta de classes como um processo de divergência de interesses. O capitalista tem um interesse diferente do operário, do proletário. Era isso é luta de classes. O operário despossuído buscava melhores condições de vida, melhores condições de aquisição de riquezas, e essas riquezas estavam aonde? Com os donos dos meios de produção, com os capitalistas. Luta de classe é isso. Evidentemente que ele entendia que este processo de resistências recíprocas entre o operário consciente, o proletário consciente e o capitalista consciente geraria, sim, alguns embates muito pesados. Mas na construção teórica de Marx, luta de classe não é um querer matar o outro, não é isso. Mas virou isso, porque disseram que era isso. Ou seja, quem nunca se dedicou sem preconceito e simplesmente com interesse de conhecer o que Marx pensava, diz luta de classe é isso. E eu brinco, eu digo, olha, na atualidade, século XXI, inteligência artificial, né? Robótica, comunicação, instantaneidade. Falar em luta de classe no século XXI é dizer, olha, deu briga no colégio, aí um ficou atirando uma classe em cima do outro, porque às vezes tem que rir de certas coisas, mas eu falava do lumpen proletariado. O lumpen, na modernidade, no século XXI, é aquele desesperançoso, é aquele ser que não tem esperanças relativamente a futuro, não consegue se colocar dentro da sociedade com perspectivas de realização pessoal. Esse é o lumpen. O mesmo lumpen que nos anos 30, nos anos 20, muito a partir da Itália de Mussolini, muito a partir das marchas dos camisas pretas sobre Roma, se organizam a partir de padrões, de condutas
que negam a sociedade como ela está, negam o chamado sistema. Interessante, né? Vocês têm ouvido isso de determinados grupos políticos que se levantam contra o sistema, sendo eles mesmos os construtores deste mesmo sistema? Tem ouvido isso? Pois é. Da Marcha dos Camisas Pretas sobre Roma, de Mussolini, conduzidas por Mussolini, nasce, na Alemanha nazista, Adolf. Sim, ele junta o Lumpenzinato, muito a partir das condições econômicas que se estabeleciam na Alemanha daqueles tempos, de hiperinflação, de fome, de miséria, destruição do pós-guerra, a partir de um projeto que se levantava contra o sistema e propunha outro sistema, um sistema sustentado em padrões morais, em padrões raciais, em estruturações que excluíam pessoas. Os primeiros a se juntar ao Adolf foram os Lumpens, como Adolf. Adolf era um Lumpen, era um nada. Era um cabo do exército alemão, posto que serviu na Primeira Guerra Mundial e que, terminada a guerra, não servia para mais nada, não sabia fazer nada. Se entendia como artista, frustração total. Pago pelo governo alemão para ser espião junto ao nascente Partido Nacional Socialista, Hitler consegue galvanizar os Lumpens iguais a ele. E nesta caminhada de negação ao sistema, isso tudo é muito bem contado numa biografia de Goebbels. É muito interessante, uma biografia feita a partir dos diários que Goebbels escrevia. Todos os dias Goebbels registrava suas questões, isso desde criança. Hitler consegue juntar uma massa de desesperançosos em torno de si. Junto com ele, e diante das questões econômicas complexas que assolavam a Alemanha nazista, começa a trazer camadas da representação do grande capital. E a direita, o conservadorismo alemão, entende que naquela figura poder-se-ia representar um interesse de classe e assegurar esses interesses de classe. Muitos conservadores alemães da época diziam: não se preocupem com o Sr. Hitler, porque outros alertavam: trata-se de um acelerado, trata-se de um louco, trata-se de um incendiário. E o conservadorismo alemão dizia: não, o sistema conterá o Sr. Hitler. 1932, 33, Hitler assume a chancelaria alemã e deu no que deu. A partir de práticas próprias do Lumpenzinato, de um estamento social que existe até hoje, modificando características que o tempo oferece e que determina a modificação. Por que eu digo isso? Vejam esse projeto do Sóstenes, este projeto dos cristãos vingadores. Este projeto junta em torno de si o Lumpenzinato, aquelas pessoas que não têm consciência de quem são, mas agem de uma maneira rigorosamente disciplinada. Por quê? Porque o que os unifica é a fé, é a crença na liderança que lhes diz trazer esperanças que elas não têm. Moral da história: existe um certo naco evangélico, que não são todos os evangélicos, que dão capacidade de unificação política para esta gente. Pensemos.